Nós vamos buscar ao Senhor aqui, na palavra, mas também com algumas atividades para que toda a verdade a respeito do casamento possa ser vivida plenamente por cada um de nós. Eu quero começar a lendo aqui um texto que está em Efésios, no capítulo 5, onde nós vamos ver uma clareza a respeito desse assunto que estamos tratando nesse encontro, que é o que ela mais deseja é o amor, e o respeito é o que ele mais precisa. Isso não é apenas uma frase de efeito, mas isso é um conhecimento bíblico a respeito da vontade de Deus sobre cada um de nós. Em Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 22, quero ler novamente com os irmãos, base de todo o entendimento que nós temos da nossa fé, da nossa convicção a respeito das verdades absolutas que cercam o casamento, o relacionamento entre um homem e uma mulher. Então diz assim, Efésios capítulo 5, a partir do verso 22: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque a ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, aqui está não somente o resumo, não podemos chamar essa palavra apenas de resumo, porque ela é completa em si mesma, e todos aqueles que têm os olhos em Cristo Jesus e buscam verdadeiramente viver segundo a vontade do Senhor, vão se adequando às verdades bíblicas. É assim que nós precisamos entender. Deus já determinou todas as coisas, e o que nós precisamos fazer é adequar a nossa vida, o nosso jeito, o nosso pensamento, o nosso achismo, o nosso tempo, aquilo que é absoluto, que é a vontade do Senhor Jesus. E todo esse contexto bíblico, ele culmina numa condição aqui absoluta, e diz: não obstante vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo. Qual é a ordem para os maridos para com a esposa? Ame a própria esposa como a si mesmo. E aí a ordem para a esposa, e a esposa respeite o marido. Nós vemos o Senhor aqui nos ensinando como o casal vai ter harmonia. Muitas vezes o homem erra tentando respeitar a esposa, sendo que ela precisa de amor, e muitas vezes a mulher erra tentando amar o marido, sendo que ele precisa de respeito. O fato é que nós não podemos também dizer que se o marido só entregar amor para a esposa, isso já basta, mas é um amor com respeito. Ao mesmo passo, quando nós olhamos para a responsabilidade da mulher,
ela respeitando o marido, não basta apenas, mas tem que ser um respeito com amor. E assim nós vemos a graça do Senhor alcançando a cada um de nós. É exatamente isso que eu quero abordar com vocês hoje e amanhã ainda, a respeito de práticas que o casal tem que ter para alcançar e viver essa plenitude e desfrutar plenamente do casamento. Que nós chamamos isso? Equilíbrio entre o amor e o respeito. Amém, irmãos? Eu acho que é tranquilo, não estou trazendo nenhuma novidade ou algo que seja impossível, porque além de estar na palavra de Deus, nós apenas vamos crescer nesse conhecimento, entender o que o Senhor quer para cada um de nós. O interessante é quando nós observamos a respeito do que mais pesa na vida do homem e do que mais pesa na vida da mulher. Qual que seria a maior reclamação entre os casamentos? Isso com pesquisas, com vivência, até mesmo, posso já dizer, até mesmo no pastoreio, a gente vai percebendo com clareza essas necessidades. Mas o que as mulheres mais reclamam? Falta de amor. Elas não se sentem amadas. Então, o que as mulheres, o resumo dos problemas, o resumo das situações difíceis, isso para a mulher, ela entende e ela sente falta, né, do amor. Então ela entende como uma falta de amor. Pela questão do homem, pelo lado do homem, o que mexe com a gente? O que mexe? O que o homem realmente se sente mexido, abalado? O que os homens falam? Que falta respeito. É difícil encontrar um homem falando: ai, minha mulher não me ama, ai meu Deus, eu queria tanto que ela me amasse como eu amo ela. Não. Geralmente o que pega ali é o respeito. E a mulher também. Dificilmente a mulher vai chegar e falando, talvez até use a expressão: ah, meu marido não me respeita. Mas na realidade é um choro, é um clamor lá de dentro, falando: eu preciso ser amada. Estamos entendendo, igreja? E nós vamos entender com algumas práticas nesse dia e amanhã também o que nós precisamos fazer para equilibrar, o que nós precisamos fazer para ter uma vida equilibrada, aonde tanto o respeito quanto o amor, eles vão não somente ser aplicados, mas vivenciados com profundidade. E baseado nisso, eu quero fazer uma dinâmica, um experimento aqui com vocês, só para nós entendermos melhor essa condição do homem e da mulher, ok? Todos estão com uma bexiga aí? As mulheres com bexiga rosa, os homens com bexiga azul. Se alguém não estiver com a bexiga, nós temos mais aqui para distribuir. Se alguém não tiver com bexiga, o Marcos e a Luciane estão ali, ó, com bexigas. Todo mundo tem? Ok? Tenho certeza que não foi uma mulher que fez isso. Ou é? E é? Amém. Nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar de pé. Olha que legal, presta atenção aqui nas instruções. Vocês estão percebendo que as cadeiras estão um pouco afastadas, ok? Tem um porquê. Lógico que é para você abraçar melhor, beijar a tua esposa, para que ninguém aqui tem vergonha, está todo mundo aqui casado. Mas agora é um momento muito importante, onde o marido e a mulher não vão olhar um para o outro. Eu quero que vocês se coloquem de costas um para o outro. Encostem as costas um no outro. Encostem. É só para encostar, não é para esfregar. Encosta. Calma, que depois o André vai vir com uma outra palavra, falando a respeito de esfregar. A respeito de... Ok? Todo mundo então, de costas. Agora é muito importante, homens, olha para mim os homens aqui. Vocês não vão se preocupar, ok? Vocês simplesmente vão fazer algo importante agora,
E vocês não se preocupem muito com a sua esposa agora. Deixa ela do lado dela. Mulheres, olhem para mim. Vocês também não vão se preocupar com os maridos. Vocês apenas agora, com toda a liberdade, com esse distanciamento todo, né, para poder fazer essa atividade aqui, eu vou fazer algumas perguntas. E conforme você for responder, como você vai responder a cada pergunta dessa? Com um sopro nessa bexiga. Então prestem atenção. Prestem atenção. Um sopro, ou melhor, se você não tiver que soprar na bexiga, significa que a situação está tranquila. Se você der um sopro, significa que esta situação que eu vou falar para você agora, ela te causa um pouquinho de estresse. Se você der 2 sopros como resposta, isso te estressa de uma forma moderada. Se você der 3 sopros, significa que você fica muito bravo com essa situação, muito estressado. Aí, eu sabia que ia surgir essa situação. Eu comprei 3 pacotes de bexiga, tá? Para estourar à vontade. Bexigão? Boa, me perdoa. Eu tinha que deixar aqui um pacote de bexiga pequena, média e grande. Ia estourar, ia acabar as grandes. Tá, ok? De costa um para o outro, encostado. Entenderam? Eu vou fazer daqui poucas perguntas e você vai dar um sopro, nem um sopro se caso isso não te estressar. Um sopro quando te estressa pouco, 2 sopros quando te estressa de uma forma mediana e 3 sopros quando te estressa muito. Todo mundo entendeu? Ok. O casal ao mesmo tempo, tanto a pergunta é a mesma para homem e para mulher. Eu vou fazer uma pergunta aqui, e se essa situação, ele te estressa muito, você vai dar 3 sopros. Ou se ela te estressa muito nessa situação, você vai dar 3 sopros. Então você fique tranquilo, você não vai olhar agora o tamanho da irritação do teu cônjuge, que é o que significa a bexiga, tá bom? E como vocês estão olhando um para o outro, não ri do problema do outro não, tá bom? Comece a interceder, comece a orar para que essa bexiga não estoure. Vamos lá. Se alguém estourar a bexiga, não se assuste, pega outro, começa a encher de novo. Ok? Mas é muito importante. Não esvazie a bexiga depois. Tá? Você não vai esvaziar essa bexiga. A bexiga, na medida que ela tiver, depois nós vamos usar ela. Tá bom? Tranquilo? Então vai lá, rapidinho. Então, questões. O teu cônjuge, quando ele atrasa. Um sopro. Ah, tá. Ok. Um sopro pouco. 2 sopro médio, 3 sopro muito. Ixi, já tem bexiga cheia. Tem 12 perguntas, tá? Vamos lá. Então, quando o teu cônjuge atrasa, você fica assim, estressado? Ok. O seu cônjuge deixa as coisas fora do lugar? Quando o seu cônjuge não avisa que vai demorar, quanto te estressa? Não ajuda na educação dos filhos. Traz trabalho para casa. Calma. Não. Tá, eu vou explicar. Ô André, socorre lá, leva uma bexiga por mão. Vamos lá, prestem atenção.
Vou explicar de novo, ó. Ok? Vamos lá, vamos, ó. Esvaziem as bexigas, vamos começar de novo, porque agora todo mundo entendeu. Pode esvaziar. Aí. Vamos exercer misericórdia. Atenção, você... Ah lá, a explicação novamente, ó. A explicação novamente. Se essa situação não te estressa, você não assopra. Se essa situação te estressa um pouquinho, você vai dar um sopro. Te estressa de uma forma mediana, 2 sopros. Se te estressa muito, 3 sopros. Cada pergunta dessa, nem um sopro, 2 sopros, 3 sopros. Tá bom? Não queira mostrar agora para o teu cônjuge o quanto você está estressado. Calma, ele já vai saber. Vamos lá, de novo então. Como você se estressa quando seu cônjuge atrasa? Quando o seu cônjuge deixa as coisas fora do lugar, quanto te estressa? 1, 2 ou 3? Quando o seu cônjuge não avisa que vai demorar? Quando não ajuda na educação dos filhos? Um, 2 ou 3 sopros. Quando traz trabalho para casa? Quanto te estressa? Quando o seu cônjuge não tem tempo para você? Vamos lá, pega outra bexiga lá e vamos continuar. Aê! Pega outra bexiga e vamos continuar. Olha lá, o André está com bexiga lá, ó. Vamos lá, atenção, vamos continuar aqui, ó. A última pergunta é quando o teu cônjuge não tem tempo para você, né? Vamos lá, próxima pergunta. O quanto você fica estressado quando o seu cônjuge esquece dos compromissos? O quanto você fica estressado quando o seu cônjuge não cumpre com as suas promessas? Não precisou nem... Ah lá, aqui ó, Murilo. Ok. Atenção. Vamos lá. A última pergunta aí, então, que foi feita: quando o seu cônjuge não cumpre com as suas promessas? Quando o seu cônjuge adia as promessas? Procrastinação. Quando o seu cônjuge reclama demais ou só vê defeitos? Como que isso te estressa? Tem uns que tá abandonando a vida, ó. Vamos lá, tá quase acabando. Segura, segura. A Maitê abandonou. Vamos lá. Ah lá, essa aqui é importante, ó. Quanto o seu cônjuge te estressa quando ele te dá um gelo e fica amuado sem querer conversar? Quanto você fica estressado quando o seu cônjuge te dá um gelo e fica sem conversar com você? Ok?
Primeira rosa, ô Senhor, tem salvação. Vamos lá, agora é o seguinte, agora é para acabar. Agora presta atenção, agora a regra vai mudar. É a última pergunta e só na última pergunta a regra é diferente. Você vai dar uma soprada, um sopro só, para cada ano que faz que você está estressado com o teu cônjuge. Um sopro só. Um sopro por ano, para cada ano que faz que você está nesse estresse aí. Pode contar o tempo de namoro. Vai lá. Tem gente que tá com dó de assoprar. Estão pedindo compressor. Vai, um sopro por ano só um soprinho por ano, viu? Se você tá nesse estresse aí. Tá bom, agora quem... Agora quem sobreviveu, mostra pro cônjuge como que tá a tua vida de estresse. Ai, mostrar pro outro a bexiga para mostrar como tá o teu estresse. Amém. Podemos assentar. Amém. Vamos acalmando os ânimos. Atenção. Vamos lá. Ok, só para descontrair. Olha lá, tem gente estourando. Ok. Bom, é só para descontrair, mas é uma realidade, não é? Às vezes a gente quer expressar o como nós estamos, mas nós muitas vezes não achamos o ambiente correto para poder expressar como nós estamos nos sentindo. Muito preciosa a palavra do André, preparando todas as coisas a respeito dessa comunicação, essa interação do casal, porque desde o princípio Deus criou o homem e a mulher e a ordem dele é para que os dois fossem um. E não há unidade no casamento enquanto um carrega um ponto de vista e um estresse a respeito do outro, e o outro faz a mesma coisa, e parece que os dois estão caminhando em lados opostos, sendo que na verdade o Senhor chamou para que os dois fossem um. E esse ser um é realmente nós, numa outra oportunidade, não agora, senão não vai ter nem como ministrar a palavra, mas nós enchemos as mesmas bexigas com as mesmas perguntas, mas um olhando nos olhos do outro, com toda sinceridade. E ao passo em que um demonstrando ali, enchendo a sua bexiga, o estresse que ele está passando por essa ou por aquela situação, pouquíssimas perguntas eu fiz dentro daquilo que diz respeito ao casamento. Você imagina a cena, você diante da tua esposa, a esposa diante do esposo, mostrando para ele com clareza. Vou dar o exemplo aqui, como se você estivesse enchendo uma bexiga, dando a oportunidade para o teu esposo ou para a tua esposa enxergar o quanto você está sendo ferido, e ajudando o seu cônjuge a ter atitudes que vão te abençoar. O que aconteceu com Adão e Eva assim que eles pecaram? O que eles fizeram diante de Deus? Se esconderam.
se esconderam. Uma reação natural do ser humano quando peca é se esconder. E isso acontece dentro dos nossos casamentos. Às vezes nós vamos ter algumas atitudes assim, de falar, não vou tratar desse assunto, não vou falar, eu estou cansado, já falei uma vez, já falei 2 vezes, e o meu cônjuge não entendeu, e nós vamos depois, daqui a pouquinho, entender melhor por que isso acontece, tá? Então é muito importante, só para você ter uma noção de uma forma descontraída aqui, que você não é tão bonzinho assim. E eu posso até dizer uma coisa, teve bexiga que encheu muito pouco, foi quase a 4ª pessoa da Trindade. Teve bexiga, eu acho assim, que na verdade o cônjuge já cresceu na graça e na misericórdia de uma tal forma, que ficou com dó de encher a bexiga, mostrando o quanto está estressado. Ou não tem força, ou nem tem força mais para encher a bexiga. Já pensou se eu pedisse? Senão você tinha estourado o pacote de bexiga. Senhor, tem misericórdia de nós. Feche seus olhos, abraça teu cônjuge. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Eu clamo a Ti nessa tarde, para que o Senhor derrame da Tua unção sobre cada casal aqui, para que possamos romper com todo o legalismo, com toda a falsidade, com toda a arrogância, Senhor, com toda a falta de amor, com toda a falta de respeito, e realmente nosso casamento seja um casamento transparente. Pai, em nome de Jesus, que todas essas questões que envolvem o casamento e a vida natural, jamais venham, Senhor, abafar o Teu querer e a Tua vontade para cada um de nós, em nome de Jesus. Eu quero observar com vocês alguns princípios bíblicos. O primeiro deles está em Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 21, tão conhecido de todos nós. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o princípio. É isso que Deus quer. É isso que Satanás se levanta para destruir. Deus tirou da costela do Adão, para que dela fosse formada a sua esposa. E quando o Senhor trouxe a esposa para Adão, o que ele disse? Essa afinal é osso dos meus ossos. Quem porventura levantará algo contra si mesmo, ou ferirá a si mesmo, ou não terá zelo, cuidado, amor por si mesmo. Quantas vezes você se colocou diante de um espelho e disse palavras duras, palavras que ferem, palavras que desprezam para você mesmo? Quantas vezes? Quantas vezes você parou diante de um espelho e começou ali a proferir palavras de desgraças para você mesmo? Quantas vezes? Creio que ninguém. Loucura isso, né? Mas quantas vezes na natureza humana, para com o nosso cônjuge, nós não fazemos coisas erradas, não proferimos palavras erradas, não temos atitudes erradas, sendo que a minha esposa não é só minha esposa, mas agora ela sou eu, e eu não sou mais esposo, agora eu sou ela. Não há mais falar contra ela, não há mais levantar um problema dela, não há mais levantar uma situação dele, uma fraqueza dele. Nós estamos falando de nós mesmos. O que Satanás traz sobre o casamento é uma velada competição
ou até mesmo um posicionamento diferente de cada lado para que os dois se distanciem, mas isso é impossível, porque Deus já determinou ao homem casar com a sua esposa e os dois serão uma só carne, até que a morte os separe. Se eu tivesse com os jovens aqui, nós poderíamos usar aquela palavra, né? Casou, rodou. Mas como eu não estou com os jovens, eu vou dizer: casou, meu irmão, agora vai ter que dar conta. Casou, minha irmã, agora é até o fim, para que a glória do Senhor venha sobre cada um de nós. Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, a partir do verso 12. A nossa luta, a tua luta, a minha luta, é contra quem? É contra o cônjuge? Não, é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. O André deixou bem claro aqui. Muitas vezes toda a culpa é colocada em Satanás, porque Satanás fez isso, que o diabo fez isso, o inimigo fez aquilo e tal, mas quem teve a escolha? Fui eu, foi ela. Então o que eu tenho que me levantar contra é os principados e potestades, para que eu não seja um agente de Satanás dentro do meu casamento, para que eu não seja aquele homem, ou a mulher não seja a mulher que, em vez de trazer edificação, crescimento, apacentamento, direcionamento do Senhor, esse cônjuge se coloque contra a unidade que Deus estabeleceu. Nós temos esse chamado, irmãos, nós temos essa responsabilidade diante de Deus, e nós precisamos nos posicionar. João 10:10, tão conhecido: o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir, mas o nosso Senhor veio para dar vida e vida em... De repente o nosso casamento está sendo roubado, tem alguma coisa tocando, pode desligar. Às vezes nós estamos em alguma situação, nós estamos sendo, parece aquele sentimento de invasão, alguma coisa errada está acontecendo, está vindo alguma coisa contra nós. Então nós temos que nos posicionar, porque se está roubando, está matando, está destruindo, da onde é a fonte? Se não está tendo edificação, não está tendo amor, não está tendo graça, não está tendo misericórdia, se não tem isso, na verdade é só destruição, é só sentimento de amargor, é só acusação. Quem está agindo, irmãos? Satanás, os principados e potestades. Mas eu e você, nós podemos decidir o que nós vamos fazer. Talvez nós podemos pegar a bexiga depois, e diante dessas mesmas perguntas que eu fiz, além de encher um diante do outro, numa forma de mostrar para o outro: você está mexendo demasiadamente comigo quando você tem essa atitude. Nós podemos ir muito além ainda e pôr em prática aquilo que ouvimos no primeiro período. Olhar nos olhos uns dos outros e falar assim: eu gostaria que houvesse mudança nisso, eu gostaria que houvesse um posicionamento diferente sobre isso, eu gostaria que a gente pudesse glorificar a Deus, e precisa mudar algumas coisas na nossa vida, no nosso casamento, para que o ladrão não roube, não mate e não destrua, mas ao contrário disso, nosso casamento tenha vida e vida em abundância. Vamos declarar isso sobre o nosso cônjuge? Eu quero com você ter vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. Se está bom, vai melhorar. Se está ruim, vai ser aplainado. Deus vai nivelar tudo isso. Agora, eu quero colocar uma pergunta: qual a decisão que nós vamos tomar como casal? Duas perguntas aqui.
E você precisa decidir hoje. Primeira pergunta: viver segundo a vontade de Deus, dentro de um círculo construtivo, onde nós vamos vendo a graça, o amor de Deus, alcançando, crescendo, avançando e levando a nossa vida para viver tudo aquilo que é do Senhor com plenitude? Ou nós vamos viver longe da vontade de Deus, num círculo destrutivo que vai nos levando a esse roubar, matar e destruir que o inimigo gera? Qual a nossa decisão? Qual a tua decisão? O que você vai decidir para com o teu casamento? Então eu quero que você pegue, quem está com os óculos aí? Os homens com os óculos azuis, as mulheres com os óculos rosa. Ô Rafa, você pode colocar aquela imagem? Como esse óculos é tamanho único, talvez vai sobrar ou vai faltar alguma coisa, mas só põe aí. Por favor, coloque os óculos, homens com os óculos azuis e as mulheres com os óculos rosa. Ok. Vai ficar bonita essa foto aqui, viu? Olha isso. Ok. Tá. Bênção. Aí, estou esperando, todo mundo colocou? Isso, importante, todos coloquem. Isso. Agora eu quero que você faça o exercício. Agora que já ficamos esses minutinhos aqui, ó, o teu olho já, ele recalculou a rota aí, da cor, da tonalidade, mas dá uma olhada bem no seu cônjuge, dá uma olhada ao redor. Você está vendo as mesmas coisas, ok? Tá ou não tá? Está vendo as mesmas coisas? Só que agora numa tonalidade diferente, certo ou não? As mesmas coisas. Agora faz um favor para mim, troca de óculos com o teu cônjuge. Põe o dele. Isso. Os homens com os óculos rosa e as mulheres com os azuis. Dá aquela olhada geral, teu olho vai acostumar, ok? Diga uma coisa, você não está vendo as mesmas coisas? Mas mudou alguma coisa aí? A tonalidade mudou? Mudou um pouquinho, assim? Não é nada drástico, não é nada assim absurdo, mas alguma coisa mudou, certo ou não? Então tá bom, podemos tirar o óculos. E quem precisa pode voltar ao... Só para nós, de uma forma prática, entender o que acontece. Nós homens, toda vez que nós olhamos algo, e também isso acontece com o nosso ouvido, é como se tivesse um aparelho azul aqui nos homens, e um aparelho rosa nas mulheres. Quando nós temos um olhar puro e simples, humano como homem, tudo aquilo que nós enxergamos tem uma tonalidade diferente das mesmas coisas que as mulheres olham. Porque nós olhamos com esse filtro azul, e nós ouvimos com esse filtro azul. E o que está acontecendo com a tua esposa? Ela está vendo e ouvindo as mesmas coisas, mas qual o filtro que está na vida dela? Rosa, pink, diferente. Parece que o azul é um pouco mais frio, o azul é um pouco mais fechado, sem graça. Aí a mulher põe um rosa, parece que fica tudo mais alegre, mais divertido. É assim que funciona, irmãos. A nossa vida é assim. Mas Deus nos criou dessa forma, não para competir, ou para que seja um impedimento, mas para que possamos entender que existem formas diferentes de nós abordarmos as situações que nos cercam. Então tomemos muito cuidado.
Porque se nós não entendermos, antes de falarmos ou agirmos, entendermos que o nosso cônjuge está tendo um ponto de vista um pouquinho diferente da mesma coisa, o André deu esse exemplo, né? Como é que é? Não, estou falando disso, eu também estou falando disso, eu também estou falando disso, eu estou falando disso, mas eu também estou falando disso. Mas o que acontece? Os dois estão falando do mesmo assunto, mas um com óculos azul e o outro com óculos rosa. Não levante a mão, porque eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso aqui, até os recém-casados. Falando do mesmo assunto, com uma pegada diferente. E no final das contas, se tiver ali uma graça do Senhor, uma unção, nós vamos olhar um para o outro e falar assim, mas o que nós estamos discutindo? Por que nós estamos discutindo? É só uma forma de enxergar a mesma coisa. Então entendemos aqui, a respeito do amor, sobre o respeito, sobre esse ponto de vista, que num ciclo destrutivo, sem amor, ela reage sem respeito, e sem respeito, ele reage sem amor. Olha, você está vendo uma situação, e você, homem, não consegue reagir com amor para com a tua esposa, e ela está com o óculos rosa dela, e ela vai se sentir ferida, e ela vai ver que você está sendo um azul muito forte, muito sem graça, e aí a reação natural dela vai ser falta de respeito. Aí ela vem para cima da gente com falta de respeito, aí você se sente o tal. Falou, o quê? Vai falar assim comigo? Vai agir assim comigo? Não, aqui em casa quem manda sou eu. Eu sou o sacerdote, eu sou o cabeça. A Bíblia diz isso mesmo. Você é tudo isso. Mas se faltou amor, ela respondeu sem respeito, e sem respeito, sem amor, e esse ciclo destrutivo, ele vai indo, roubando, matando e destruindo tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Concordam com isso? Não é uma triste realidade, irmãos? É muito triste isso. Saber que nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. E saber que no Senhor nós temos toda a capacitação. Eu não vou abordar agora o ciclo construtivo, vai ser no outro período, amanhã. Hoje nós vamos ficar aqui nesse ciclo destrutivo, para desnudar todas as mentiras que Satanás tem trazido sobre a nossa vida, e vencermos, e anularmos, e fazermos com que esse ciclo pare de girar. E eu vou fazer uma terceira pergunta entre as duas. Lembra? A primeira, você vai viver segundo a vontade de Deus, num ciclo construtivo, ou vai viver sem a vontade de Deus, num ciclo destrutivo? Dentro do ciclo destrutivo, eu quero fazer uma terceira pergunta. Quem vai dar o primeiro passo para que esse ciclo destrutivo pare de rodar? Porque até isso a gente faz, né? Ela não para, eu não vou parar. Ele não para, eu não vou parar. Agora ele vai ver, agora se ela me tratou com falta de respeito, agora eu vou tratar ela assim, eu vou deixar o amor de lado. E aí, vai só piorando. E eu deixo essa pergunta, quem vai parar? Esposa, você vai decidir hoje respeitar o seu marido incondicionalmente, independente da falta de amor dele? Marido, você vai decidir hoje amar a tua esposa incondicionalmente, independente da falta de respeito da tua esposa? Porque a tua ação vai gerar uma reação nela. Às vezes eu fico assim em casa, bom, se a Leia não mudar nisso, eu também não vou mudar. Eu acho que ela não faz isso, mas talvez, às vezes me parece que faz também, porque é natural, né, do ser humano. E nós precisamos parar, irmãos. Isso é um joguinho de Satanás contra nós, é uma isca de Satanás. Eu simplesmente preciso parar, falar, não importa, a minha preocupação não é que você mude para me respeitar, ou que no caso da mulher, que o marido mude para que a mulher seja amada. A minha decisão é, eu vou fazer para glorificar a Deus, então eu vou amar a minha esposa, como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Amém, queridos? Quantos de nós aqui ainda não continuamos pecando? Até porque a Bíblia diz, aquele que não tem pecado, diz que Deus é mentiroso.
Então todos nós pecamos. E a palavra diz que o Senhor nos ama e deu a vida dele por amor a nós. Espera que cada um chegue ao arrependimento, que nenhum se perca. O Senhor está nos chamando para o arrependimento, irmãos. E arrependimento não é uma postura atrelada ao outro. Jesus foi crucificado lá na cruz, naquele momento, crucificado, colocado naquela cruz, no madeiro. E o que estava ali no coração do nosso Senhor? Acusação contra aqueles que estavam acusando Ele? Não. Ele estava olhando para o Pai, que se cumpra a vontade do Pai, tanto que Ele orou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Se coloca assim diante do Senhor: Senhor, está difícil, nossa, meu cônjuge não entendeu a tua palavra, ele não compreendeu, ou ele é muito desrespeitoso, desamoroso, ou ela é muito desrespeitosa, desamorosa, o meu cônjuge não entendeu, mas eu entendi, Senhor, eu entendi o que o Senhor quer para mim, eu entendi o que o Senhor quer, qual é a minha porção dentro do meu casamento, então eu vou cumprir, e você vai ver grandes coisas acontecendo no seu casamento. Amém, queridos? Estamos juntos? Glória a Deus. Quero trazer para vocês alguns pontos de tensão entre o casal, para nós avaliarmos isso e observarmos dentro desse ciclo destrutivo o quão danoso é quando nós não nos posicionamos. Primeiro ponto: reconhecer as diferenças e enfrentar os desafios. Nós temos muita dificuldade nisso. O homem e a mulher, de maneira geral, têm dificuldade de entender as diferenças, de olhar para o outro e falar: poxa vida, mas por que será que está agindo assim? Por que está falando assim? Qual que é a diferença? Deixa eu procurar entender melhor. Não, já, como o André também nos falou, estou ouvindo, ou às vezes eu estou sendo ferido, mas já me preparando para responder, já me preparando para jogar pedra. Mas quando nós, um primeiro ponto de tensão aqui, reconhecemos as diferenças e enfrentamos os desafios, muitas coisas mudam na nossa vida, porque eu vou entender como Deus criou o meu cônjuge, quais são as limitações, mas também as bênçãos, os dons que Deus colocou na vida do meu cônjuge. Em vez de eu ficar olhando e reclamando para aquilo que não é, para aquilo que não tem, eu vou começar a valorizar aquilo que tem. Tiago 4, a partir do verso 1 até o 3 diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matai e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, aquele egoísmo, aquela vontade própria que vai à frente da vontade, do querer do Senhor, é a nossa luta, irmãos. Nós precisamos querer e fazer as coisas por amor ao nosso casamento, não porque eu acho, porque eu quero. Às vezes eu posso estar querendo coisas boas, fazendo coisas boas, mas numa velocidade, ou numa dinâmica que está maltratando a minha esposa. Adianta eu chegar diante de Deus e falar: Deus, olha, eu trouxe um caminhão de coisas boas que eu fiz para o Senhor, e logo ali uns 10 quilômetros depois vem a Léa com a língua de fora, fala: eu também consegui chegar. Deus vai olhar para mim e falar: mas o que adianta esse caminhão? O que você fez com a tua esposa? Então não adianta fazer um caminhão de coisa boa, se for de uma forma individualista. É melhor que faça uma ou duas, mas em unidade, preservando essa unidade do casamento. Então reconheça as diferenças e enfrente os desafios. Deus permitiu que você casasse com o seu cônjuge para vencer
todos os desafios e ajustar entre vocês dois as diferenças. Amém? Então caia por terra agora todo olhar altivo, todo olhar orgulhoso, todo olhar soberbo, porque na realidade quando eu indico uma falha no outro, a própria palavra diz: como é que eu posso falar mal do outro sem tirar os problemas e a trave que está no meu próprio olho? Quando eu tento e falo mal ou aponto uma dificuldade do outro, e eu sou o primeiro a dizer aqui que preciso melhorar muito nisso, e sei que junto com vocês, é que na realidade nós não estamos apontando a falha do outro, nós estamos tentando encobrir as nossas próprias falhas. Jesus, Cordeiro Santo de Deus, sem pecado nenhum dolo saiu da sua boca, não acusou ninguém. Por quê? Porque ele sabia qual era o papel dele: amar e entregar sua própria vida por cada um de nós. Maridos, qual que é o teu papel? Amar a tua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ela vai mudar? Não sei, tomara que sim. Até lá o que você tem que fazer é amar a tua esposa. Esposas, sejam sujeitas ao Senhor, ao marido, como ao Senhor. Ele vai mudar? Não sei, querida, mas faça isso, porque é a vontade de Deus sobre a tua vida. Segundo ponto, discussão entre o casal. Olha que interessante isso, amados. Para as mulheres, a discussão tem a função de fazer o marido enxergar as coisas de forma diferente e ajudá-lo a mudar. Vou falar de novo, porque para nós homens é difícil de entender isso. É muito difícil. Quando eu estava lendo um livro que trata a respeito desse assunto, para poder estar ministrando aqui para os irmãos, eu falei: não é possível. Não. Esse livro está errado. Aí eu relutei comigo mesmo e quis ali discutir com o autor. Falei: não, ele está errado. Você acha que a Leia vem discutir comigo para me mostrar algo de bom? Não. Certeza é sempre alguma coisa ruim, mas é verdade. Depois nós vamos entender melhor. Para as mulheres, a discussão tem a função de fazer o marido enxergar as coisas de forma diferente e ajudá-lo a mudar. Sabe qual que é o problema? O problema é que para os homens, a discussão é uma possibilidade real de ser desrespeitado. E agora? A mulher vai tentar fazer o homem enxergar algo diferente. Então ela vai chamar a gente na responsabilidade e vai falar, e nós vamos tentar ouvir, e na hora que vem parece que um embate, um confronto. O que nós homens entendemos? Ela saiu do lugar dela, ela já está tentando dominar, ela está tentando ser o cabeça aqui da situação. Ela não foi chamada para isso. Ela está tentando me falar o que eu tenho que fazer, mas na verdade eu já sei o que eu tenho que fazer. Engraçado ver os irmãos dando risada, mas é uma realidade. Posso pedir encarecidamente para as esposas, quando você for falar com seu marido, lembre que ele está com um aparelho auditivo azul, tá bom? Por favor, esposas. Às vezes, não mais ou menos como o André, mas às vezes eu já falei: Léa, tá bom, não, vai orar. Eu já falei isso para a Léa também. Chega, precisa orar, chega de conversar. Por quê? Porque os homens, eles vão entender e digerir as coisas de uma forma diferente. Então, esposas, não ache que você está conversando com uma outra mulher, você está prejudicando o teu relacionamento. Amém, esposas? Eu acho que nós não temos muita esperança, mas vamos ficar firmes, homens. Aguenta aí, calma, eu estou aqui do teu lado de vocês, espera aí. Esposas, nós estamos dando um passo aqui de fé, de confiança. Nós vamos também entender que quando vocês forem discutir conosco,
e falar aquelas 1.000, 2.000, 5.000 palavras. O Espírito Santo, de uma forma sobrenatural, vai nos mostrar que vocês nos amam, nos respeitam. Vai ser difícil, mas por favor, entenda um pouco o lado dos homens. Amém, esposas? Ok. Maridos, entenda que a sua esposa, quando ela for falar com você, ela não veio para te maltratar, para tomar o teu lugar, para fazer as coisas no teu lugar. Ela só veio falar com você porque ela está desesperada para que as coisas aconteçam e mudem, e o melhor de Deus se realize no casamento. E às vezes nós somos tartarugas. Amém, mãe? Esposas, irmãs? Às vezes nós demoramos, às vezes isso é raro, mas acontece com frequência. O homem demorar um pouco para se mover. Não passa de 6 meses. Às vezes não faz aniversário uma situação. Às vezes. Mas olha, maridos, vamos dar também um voto de confiança e a fortalecer nossas esposas. Quando as nossas esposas vierem conversar conosco, falar conosco, até mesmo num tom mais forte, assim, quase numa discussão, vamos entender que ela quer o melhor. Vamos entender que ela está te olhando com óculos rosa faz tempo, e você não sai dessa frieza, não sai dessa estagnação faz tempo, e elas estão ali perseverando e tentando nos ajudar. Amém, homens? Está vendo, irmãs? Fiquem tranquilos, estou ao lado de vocês também. Discussão entre o casal. É complicado, mas não é impossível. O terceiro ponto que eu quero falar: esperar e cobrar a solução do outro. Isso aqui eu vou falar rapidinho, porque ninguém faz, né? Só vou dar uma pinceladinha aqui, ó. O que diz lá em Cantares, no capítulo 2, verso 14 e 15? Presta atenção aqui, os maridos. Lá em Cantares, no capítulo 2, verso 14 e 15, é a esposa que está falando para o marido, ok? O que a esposa está falando para o marido? Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Quem que está vendo o problema acontecer? É o homem ou a mulher? É a mulher. Quem que está chegando no marido e fala: marido, faz alguma coisa pelo amor de Deus? É a mulher. Quem que está vendo que o vinhedo está sendo devastado? É a mulher. Mas ela, em vez de fazer como Eva, ir lá e tomar a decisão, ir lá e pegar as raposinhas, mulheres, ela chega no esposo e fala: querido, apanhai-me as raposinhas, está acabando com o nosso casamento. Marido, eu preciso do teu posicionamento. Marido, eu preciso da tua oração. Marido, eu preciso da tua leitura bíblica. Marido, eu preciso da tua companhia. Marido, eu preciso que você se posicione diante da criação dos nossos filhos. Eu preciso que você tome conta da nossa vida financeira. Marido, eu preciso. O nosso vinhedo está sendo devastado. Eu preciso que você se posicione. O problema é que aquele que veio para roubar, matar e destruir, faz com que essa informação chegue no ouvido da mulher, do marido, e fala: não, o que ela está falando? Ela veio me cobrar já veio ela me cobrar, não é assim, irmãos, não é assim, que não seja assim no nosso casamento, que possamos olhar e ver, falar: peraí, Deus deu um olhar mais colorido para minha esposa, ela está vendo coisas que eu não estou vendo. Porque vocês dois estão fazendo juntos, estão construindo juntos para o Senhor, não estão fazendo uma competição ou algo que só um ou outro vai aproveitar. Identifique o problema e tenham ações conjuntas para solucioná-lo. Eu digo bastante, é uma verdade, a solução do problema não é achar o culpado, mas no nosso subconsciente, 50% do problema está resolvido quando eu achei um culpado. Quem que trancou essa porta?
Ah, foi o fulano, pronto. Alguém abriu a porta? Não sei, ninguém abriu, mas eu já achei o culpado. Parece que já dá um alívio. Já sei que o culpado é ele, eu posso acusar ele, eu posso colocar culpa nele. E é assim que nós agimos, homem e mulher. Então não adianta achar o culpado não resolve o problema. O que resolve o problema é a visão do um, é a ação do outro, é a decisão em conjunto, para guardar o casamento, guardar essa vinha que as raposinhas estão devastando. Quarto ponto, comunicação em código. Isso eu achei maravilhoso esse exemplo, por isso que eu trouxe aqui também. Eu não sei porquê, mas por exemplo, se eu chamar os homens aqui, não precise muito, deixa eu acabar aqui, você pode observar isso aí. Os irmãos vão ficar numa roda aqui para conversar, e está aqui conversando todos eles com a mão no bolso, e tal, e conversando, e daqui, de lá, e brinca, e tal, está tudo certo, todo mundo se entendendo, está tudo em paz, está tudo tranquilo. Você vai do lado de lá, e vê as mulheres, e abraça, e isso, aquilo, e tira da bolsa, e mostra, e pega a Bíblia, e toca, a mulher não só vê, não só escuta, mas ela age também com essa tonalidade rosa. Mulheres, vou dar um toque em vocês, às vezes os homens se irritam com isso. Eu vou falar em nome de todos os homens aqui, porque eles não têm muita coragem para falar, mas a gente fica irritado com isso, tem hora. Nossa, você conversa demais, meu Deus do céu, para que conversar tanto assim? Agora homens, eu vou falar uma coisa para vocês também, a falta da nossa postura em como conversar, em como dialogar, irrita as mulheres também, sabia disso? Irrita muito? Ah lá, só que eu te pergunto uma coisa, vocês imaginam se todos nós conversássemos como os homens? O que seria desse mundo? Ou se todos nós conversássemos como as mulheres? Quem se entenderia nesse mundo? Por isso que Deus fez diferença uns para os outros. Agora, quando se trata de marido e mulher, você precisa entender o código. E olha que interessante, um pequeno exemplo. Uma frase só. Não tenho nada para vestir. Calma. Uma frase. Eu não tenho nada para vestir. Espera aí, voltando aqui. O que a mulher quis dizer? Que a mulher quis dizer? Que ela vai sair nua de casa? Não, ela não tem nada novo, não tem nada diferente para vestir. Aí o homem para na frente do guarda-roupa e fala, meu Deus, 1, 2, 3, 4 portas dela, meia porta minha aqui, eu estou cheio de roupa, e dela lá tem 4 e não tem nada para vestir. Mas, em casa é assim? É. Mas no ponto de vista da mulher, irmãos, se nós tivéssemos aqui todos os homens vestidos com a mesma roupa, a gente ia dar risada, ia rir, ia achar engraçado, e perigoso combinar de amanhã vir igual de novo. Com certeza, vai cantar, e a gente está tudo bem. As mulheres não, ainda mais dentro da igreja, quando uma ou outra ainda usa a mesma roupa, a gente ainda brinca e tal, mas para a mulher é diferente o ponto de vista. Então quando a mulher diz, não tenho nada para vestir, ela quer dizer que não tem nada novo. Agora para nós, irmãos, a gente pega, e se a gente comentar isso, não tenho nada para vestir, em que momento nós vamos falar isso? Quando não tem nada limpo, mas nada mesmo, a gente tem que andar de cueca, se tiver cueca. E se precisar, vira do avesso. Então o código que a gente está conversando, meu Deus, quantas e quantas vezes a minha esposa fala, meu Deus, não tenho roupa aqui. Eu olho e falo, não é possível, gente. Aí depois eu vi essa questão do óculos, eu achei tão interessante. É o ponto de vista, irmãos. Aí você sabendo disso agora, você vai falar, não tem nada para vestir? Falou, amor, não tem nada novo aqui para você vestir? Não, assim que der, vamos comprar uma roupa nova para você, vamos doar um pouquinho, senão não cabe mais, a gente doa um pouco, dá para quem precisa, né?
Agora, por outro lado, irmãos, quando a esposa falar, querido, você está precisando de roupa, a gente fala, não estou precisando não. Usando aquela roupa que a gente tinha de quando era solteiro ainda, né? Dê um pouco de ouvido para tua esposa, deixa ela comprar alguma coisinha diferente, deixa ela te ajudar nessa situação. Vamos lá? Atenção, estou quase terminando aqui essa primeira parte, então já vamos para o coffee break. Estou achando que vocês não querem nem coffee break, mas vamos lá. Acho importante, já está dentro do pacote. Então, cuidado com a comunicação em código. Tenha certeza que o outro entendeu o que você quis dizer. Mulheres, vocês podem falar a frase completa para o homem, sabia? Amor, olha, eu não tenho nada, faz tempo que eu não compro nada, estou usando essas roupas aqui faz bastante tempo, né? Que nem nós ouvimos lá em Porto Alegre, a mulher passando, falou assim, amor, preciso de uma sandália. Ele parou, pensou, filho, ela usou uma vez só a sandália? Já está precisando? Usou uma vez, já está precisando da sandália? Não, mas se coloca do lado da tua esposa ali, quando der, amor, vem cá, ó, nossa condição financeira é essa, vamos nos programar para comprar, vamos fazer isso, fazer aquilo. E mesma coisa, homens, se deixe ser cuidados pelas mulheres. Próximo ponto, sufocar o cônjuge sem perceber. Isso aqui é perigoso. Tomem cuidado. O homem, um exemplo muito legal que eu vi aqui também. O homem, ele é como se ele tivesse uma mangueira de oxigênio sendo provido por esse oxigênio, e esse oxigênio é respeito. Então, isso traz o respeito que a mulher oferece, dedica, expressa para com o marido, isso traz um alívio, um respirar, como por parte da mulher é o amor, mas a gente corre o risco de sufocar o nosso cônjuge, quando nós estamos meio mordidinho, a gente vai lá e pisa nessa mangueira. Não, sabe uma coisa, eu vou deixar de demonstrar amor por ela, eu vou só demonstrar respeito. Vai lá e pisa um pouquinho ali na mangueira, diminui o fluxo de ar, aí teu cônjuge começa a faltar ar. Então vai faltando respeito para o marido, ele vai começando a sufocar. E numa situação dessa, irmãos, a gente parte por tudo ou nada, é a lei da sobrevivência. E aí o marido vai errar com o ciclo, porque falta de respeito, ele vai responder com falta de amor. E se porventura o homem pisar na mangueirinha que está suprindo a mulher em amor e pisa ali, não para matar não, mas só para diminuir um pouquinho o fluxo de ar, ela vai sentir falta, vai começar a sentir falta de ar, e aí vai por tudo ou nada, lei da sobrevivência, e ela vai então tentar se defender. De que forma que a mulher vai se defender? Com falta de respeito. Terrível isso, né, irmãos? O que o pecado fez com a gente, né? Deus fez, como lemos, de uma forma maravilhosa, e tudo isso é fruto do pecado. A nossa luta não é contra o nosso cônjuge, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Então, cuidado. Os homens entendem as críticas da mulher como desrespeito. Sabia, mulheres? Quando você critica o teu marido, não vou generalizar, mas 99% das vezes, nós homens vamos receber uma crítica tua com uma falta de respeito. E você provavelmente vai estar trazendo uma crítica para alertar ele sobre uma situação. Mas a natureza do homem caído vai entender isso como falta de respeito. Cuidado, esposas. Cuidado. Tadinha, a Leia sofre muito com isso. Eu sou uma pessoa que procuro fazer as coisas assim, para não ter que refazer. Pensa, você acha que eu consigo fazer tudo? Sim, não consigo, tem hora. E aí na hora que a Leia vem me alertar alguma coisa, amor, faltou isso, sabe o que eu faço? Eu lembro, mas eu fiz isso. Cuidado. Agora a Leia está aprendendo. Eu também tirei carta de casados. Amor, eu não estou te criticando. Eu queria falar uma coisa para você. Olha, você fez tudo certo, mas essa palavra aqui não caiu bem. Ela disse que não está me criticando. Eu engulo. Tá bom. Tá. Mas ela vai aprendendo o jeito certo de falar. Mulheres,
precisam entender que o silêncio dos homens, aliás, os homens precisam entender que o silêncio, homens, o seu silêncio para as mulheres é hostilidade, não é solução, não é proteção. O seu silêncio, quando tem uma situação e você fica calado, você está maltratando a sua esposa. Não faça isso, homens. O teu silêncio é hostil, é prejudicial para o teu casamento. O falar errado é tão prejudicial quanto o ficar quieto. Então o que nós precisamos fazer? O André já trouxe esse ensino para nós de manhã. Precisamos de um tradutor, precisamos do Espírito Santo, para que ele coloque tudo em ordem e a palavra profética que recebemos, ela se cumpra. Próximo ponto: tratar a esposa como trata seus amigos e ela tratar o esposo como trata as suas amigas. Não façam isso, não faça isso. Eles se resolvem com respeito e elas se resolvem com amor. Um exemplo, como os homens conversam entre si, eu acabei de falar, e como as mulheres conversam. Nós olhamos isso e fala assim, se os homens tentarem ter uma atitude de conversa como as mulheres têm, não vai prestar, irmãos. Viu, mulheres? Não vai prestar. Como as mulheres tentarem ter uma atitude como os homens, também não vai prestar. Então, mesma coisa, o André também disse, mas tomemos esse cuidado, existe um limite. Precisa ter esse limite. O homem precisa ter uma postura de homem para abençoar a mulher, e a mulher, uma postura de mulher para abençoar o homem, e assim a casa se completar. Mas é um desejo eterno, a mulher quer ter uma conversa ou uma tratativa dentro de casa, como ela tem com as amigas. Eu vou contar uma novidade, não vai ter, queridos. Por isso que eu falo para a Lé, por favor, vai conversar com as irmãs, vai conversar com uma irmã mais velha, que a Bíblia fala, que as mais velhas instruem as mais novas, a serem boas donas de casa, e a como amar os seus maridos. Estimule isso, irmãos. Pega a sua esposa, estimule ela a ter amizades. Vai lá conversar, porque aí todo esse volume de palavra e de conversa vai chegar até você, mas de uma forma mais branda. Tanto que eu chego e falo, Lé, tá bom, chega, tá bom, Lé. Ela vem toda alegre e feliz, tá bom, eu já entendi, tá bom. Por outro lado, as esposas vão entendendo que o homem é bom para ele ter os momentos dele, que fica quieto, de fazer alguma coisa, só ele lá, né, quieto. Às vezes, quantas vezes nós não vamos fazer coisas, trabalhar ou servir, e os homens fazem tudo, se entende plenamente, e não fica lá trocando figurinha o dia inteiro, e se sentem bem, amém, irmãos? Porque nós somos assim, e nós precisamos dar essa liberdade um para o outro. Então não trate o seu esposo como você trata suas amigas, e o marido, não trate a sua esposa como você trata os seus amigos. Penúltimo ponto, pergunta aqui, de quem é o problema? É dele, é dela ou é nosso? Como eu já havia abordado anteriormente, eu quero só ler esse texto. Provérbios nos diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-te do mal, será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Eu achei impressionante, eu nunca tinha feito esta associação, mas o que Adão disse lá em Gênesis, quando Deus trouxe Eva para ele, essa é afinal, osso dos meus ossos. E olha o que diz Provérbios: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal, será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Que associação linda! Eu não achar que tem que ser assim, pronto, acabou, porque se eu entrar num acordo com a minha esposa, isso é refrigério para os meus ossos, e ela é uma comigo, então nem ela vai ter atitudes com relação ao seu ponto de vista, e nem eu vou ter. Nós vamos buscar, o problema não é dela, o problema não é meu, o problema é nosso. As finanças não é dela, as finanças não são minhas, as finanças são
nossas. A saúde não é dela, a saúde não é minha, a saúde é nossa. Os filhos não são dela, os filhos não são meus, os filhos são nossos. A fé não é dela, a fé não é minha, a fé é nossa. Quem é o culpado na história? Nós. Olha aí para o teu cônjuge. Somos nós. Provérbios 3, 7 e 8. E para encerrar, irmãos, e vamos para o coffee break. Eu quero trazer esse ponto de tensão que eu tenho visto muito importante, assim, para que todos os casais se atentem. Sabemos que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para que tenhamos vida e vida em abundância, ok? Mas eu também quero reforçar a parte disso que o André falou. 3 pontos importantíssimos que nós não podemos baixar a guarda. Pontos de tensão mesmo na nossa vida, nosso relacionamento, nosso casamento, é a fé, a saúde e as finanças. Esse tripé precisa estar muito bem estruturado. Nós não podemos ter uma fé passageira nem superficial. Precisa ser verdadeira. A minha, junto com a dela, é a nossa fé. De nada adianta só eu orar ou só ela orar, só eu ler ou só ela ler, só eu meditar, só ela meditar, só eu buscar, só ela buscar. De nada adianta. Somos nós. Então a nossa fé, a nossa convicção no Senhor. Segundo ponto, a nossa saúde. A nossa saúde. É necessário que tenhamos uma atenção especial como casal à saúde um do outro. Saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Um cuidando do outro, da saúde física, emocional e espiritual. E o terceiro ponto, finanças. Como é um ponto importante na vida do casal, de todos, mas a nossa vida financeira, os nossos compromissos, os nossos sonhos. Eu não coloquei aqui, mas quero só abordar esse ponto como sendo o último, porque a continuidade que eu vou dar amanhã é a respeito do ciclo construtivo. Mas um exemplo, lendo no livro, que um casal estava passando por situações difíceis, e ela vendo que o marido estava fazendo o máximo que estava na condição dele, não era realmente alguém encostado, alguém que fazia apenas aquilo que era o básico, era alguém que estava se esforçando verdadeiramente para trazer o sustento para casa, mas uma situação que estava cercando ele estava atrapalhando, e ela em casa, vivenciando junto com o marido as restrições financeiras, vendo o esforço, o amor, a dedicação, o empenho do marido, cooperando com ele em todas as áreas, não gastando, não só não gastando, mas economizando, fazendo o melhor, ajudando com que o marido se sentisse mais capacitado para buscar algo melhor e assim por diante. De repente ele chega, num dia exaustivo de trabalho, chega em casa e abre a porta, está tudo apagado, e ele vai andando e de repente vê uma mesa posta ali com velas, ele se enche de alegria. Nossa, na situação que nós estamos, a minha esposa fez um jantar à luz de velas, e aí ele se senta à mesa tal, e agradece, e fala assim, mas nem a luz de fora estava acesa, tive dificuldade até para entrar, porque ele foi no interruptor, não ligava, foi no outro, não ligava, e veio na cabeça dele. Bom, ela sabia que eu ia tentar ligar, para não estragar a surpresa, ela desligou o disjuntor geral, e quando estava sentado à mesa, ele falou, mas você desligou tudo? Ela falou, não amor,
A nossa luz foi desligada hoje, porque nós não conseguimos pagar. Mas como você está se esforçando, eu resolvi aproveitar a falta de luz para jantarmos a sós à luz de velas. Como nós estamos reagindo a situações difíceis na nossa vida, como casal? Será que estamos sendo levados por aquele que veio roubar, matar e destruir? Estamos com uma metralhadora acusando? Ou nós estamos sendo os motivadores? Estamos sendo fontes de bênção na vida do nosso cônjuge? Que possamos botar fim, qualquer que seja esse ciclo destrutivo que possa estar na nossa vida, em nome de Jesus. O teu casamento, ele não existe para se autodestruir. O teu casamento, ele existe e está de pé até hoje, para que o nome de Jesus seja glorificado através dele. Vamos ficar de pé?